divórcio aspectos psicológicos daquilo que vem vulgarmente se chamando, né, a nova lei do divórcio, mas que nós sabemos que, a rigor, juridicamente, tecnicamente, se trata da emenda constitucional número 66. Rapidamente, o doutor Eduardo já fez as referências de estilo sobre o meu percurso, a minha origem como professor, como membro do Ministério Público e, mais recentemente, como advogado. A minha participação hoje na presidência da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica e da Associação Latino-Americana de Magistrados. E vamos passar de imediato para uma breve introdução desse tema que nós denominamos, então, os aspectos psicológicos do divórcio. O direito de família é extremamente sensível, talvez dentre os diversos ramos do direito, é extremamente sensível aos aspectos emocionais do ser humano. Todo direito mas o direito de família lida com essa realidade frontalmente emocional dos conflitos humanos. A emenda constitucional número 66, de 13 de julho de 2010, veio contemplar uma série de avanços, não apenas jurídicos ou processuais, mas também no âmbito psicológico, dentro do aspecto emocional, de adultos, do casal, mas também favorecendo os filhos, muitas vezes menores de idade. Nesse aspecto, quando nós falamos genericamente da nova lei do divórcio, nós temos que ter essa atenção no sentido de que é uma referência legal estrita que remete à emenda constitucional, que diz algo muito simples, mas de uma consequência, de um impacto vigoroso na nossa sociedade e no sistema jurídico. Que diz a emenda: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. E ao fazer esta pequena, grande modificação, substituiu a redação anterior do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, onde se lia: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, e agora vinham as condições, após prévia separação judicial, mais um detalhe, por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. As consequências que decorrem desta alteração, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, são inúmeras. São inúmeras. E, embora eu não queira adentrar a questão propriamente jurídica, porque eu estou aqui para sublinhar, destacar os aspectos psicológicos do divórcio, fazendo essa imbricação necessária entre o direito e a psicologia, porque nós sabemos que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa, é a ele que os problemas, os conflitos aparecem numa primeira instância, não instância processual, mas no primeiro contato. Então, o advogado é quem recebe os fatos naquela parte mais explícita dos conflitos, né? O advogado é sempre o primeiro juiz da causa, é ele que vai fazer o aconselhamento, o esclarecimento, que vai nortear todo o panorama jurídico. Preciso salientar 2 questões interessantes que são nitidamente processuais.
Então, assim, algumas questões interessantes têm sido levantadas sob o ponto de vista jurídico e das quais nós vamos nos referir aqui apenas de passagem, porque o tema central desta aula é os aspectos psicológicos decorrentes do divórcio. Essas considerações são basicamente que eu quero destacar as seguintes. A emenda constitucional extinguiu a figura jurídica da separação judicial. Segunda, as separações judiciais, tomadas as cautelas das medidas processuais competentes, serão convertidas em divórcio, ou será declarada a impossibilidade jurídica do pedido. Então aí vocês vejam o alcance, o impacto, né, desta alteração, que parece textualmente tão simples, mas que traz consequências, aqui já se vê, de grande porte e de um leque também muito, muito extenso. Quanto aos aspectos psicológicos que decorrem dessa alteração, da emenda número 66, não se exige mais o tempo mínimo de 1 ano da separação judicial, ou então o tempo mínimo de 2 anos da separação de fato. Em decorrência disto, e eu quero sublinhar bem esse aspecto, em decorrência disto, a questão do tempo, que está alterada pela emenda constitucional, a questão do tempo necessita ser avaliada muito parcimoniosamente. Por quê? Porque nós não estamos a falar, neste contexto, de um tempo meramente cronológico. Aquele tempo do relógio. Nós estamos a falar de um tempo psicológico. As pessoas passam por uma situação de conflito conjugal que envolve o divórcio e, evidentemente, que há um tempo real, cronológico, processual, em que as novas condições vão gradativamente sendo resolvidas e, por assim dizer, se alinhando. Isso é um tempo cronológico, é o tempo do processo. Agora, há um outro tempo que acompanha esses conflitos, que é o tempo psicológico, em que as pessoas envolvidas nesse litígio do divórcio necessitam, para, por assim dizer, acomodar os seus conflitos e as suas perdas emocionais, psicológicas, internas. Mais do que isto, observem que os tempos cronológico e o tempo psicológico não necessariamente coincidem. De tal forma que pode existir um tempo cronológico processual, e assim é na maioria das vezes, que é diferente do tempo que se gasta do ponto de vista emocional para, por assim dizer, metaforicamente, que as pessoas curem, tratem, equacionem os seus sofrimentos, as suas perdas, do ponto de vista, basicamente, principalmente psicológico e emocional. Isso traz um sem fim número de consequências. Compreender a existência desses dois tempos e mais, compreender que esses dois tempos nem sempre são coincidentes é fundamental para o advogado que, repito, é sempre o primeiro juiz da causa. Pois bem, vou especificar um pouco a questão do tempo processual, do tempo cronológico e do tempo psicológico emocional. O conflito psicológico implica um processo psicológico. O divórcio, como conflito psicológico, determina que se estabeleça nos sujeitos um processo psicológico que corresponde a quê? A um conjunto de sentimentos, pensamentos,
comportamentos destinados à resolução do conflito emocional que existe entre essas duas pessoas, os divorciandos. A resolutividade desse conflito irá depender de muitos fatores, mas principalmente das estratégias que cada pessoa possui para superar a perda, para elaborar a perda e para, ao fim e ao cabo, aproveitá-la como uma experiência transformadora da vida. Senão, não tem sentido nenhum. Aliás, o sofrimento humano, de uma maneira geral, tem esta dimensão, qual seja a dimensão de que o sofrimento inevitável, o evitável, nós temos modos, maneiras, procedimentos, técnicas, especialidades que procuram minorar o sofrimento, ou extinguir, ou excluir o sofrimento inevitável. Mas existem alguns sofrimentos na vida e na condição humana que são inevitáveis. Pois dentro desse contexto, só faz sentido que este sofrimento seja aproveitado como forma de elaboração dos nossos conflitos e, via de consequência, como forma de aperfeiçoamento do sujeito como ser no mundo. Senão, me perdoem a clareza, mas todo o sentimento fica sem sentido e, via de consequência, torna-se algo estúpido na vida dos seres humanos. Nós temos que aproveitar os episódios que nos trazem obrigatoriamente alguma forma de angústia, sofrimento e ansiedade para transformá-los como verdadeiras oportunidades ou como alavancas que proporcionam uma vida melhor, mais digna e essencialmente mais humana. Pois bem, dentro desse contexto do conflito conjugal, nós vamos encontrar uma diferenciação entre aquilo que se passa no processo judicial e aquilo que acontece no processo psicológico. Eu apresento a vocês um breve quadro que procura fazer uma sinopse desses aspectos. A solução do conflito, do ponto de vista do processo judicial, efetivamente resolve, do ponto de vista jurídico, os interesses em conflito que se consubstanciam na lide, na disputa, na demanda. E aqui, vou insistir nesse tópico, aqui é preciso sublinhar, de novo, a importância do advogado como o primeiro juiz da causa. Para que nós consigamos, inclusive, reinterpretar a noção que aparece aqui de lide e de disputa. Nós, marcada e historicamente, carregamos o germe da ideia do processo enquanto disputa, enquanto lide, enquanto um cenário que obrigatoriamente vai envolver um vencido e um vencedor e um vencido. O que nós ganhamos historicamente em termos de lide, como esse germe do conflito, nós temos que ganhar também, e aí entra de novo esse papel importantíssimo do advogado como o primeiro juiz da causa, ganhar essa dimensão, perdendo, olha o paradoxo, perdendo a noção de lide enquanto conflito. E adquirindo a noção mais adequada de lide no sentido de resolutividade, de outras possibilidades que não envolvem apenas a figura obrigatória de um vencido e de um vencedor. Há outras soluções, inclusive jurídicas, que trazem vantagem sobremaneira sobre esta noção estrita de lide, de conflito, de demanda, de vencido e vencedor. Principalmente quando o objeto deste conflito é a relação conjugal. De pouco adianta haver vencidos se o vencido também, num certo sentido, sobretudo processual, é
um vencedor e o vencedor também é sempre vencido. Porque a lide, enquanto demanda no sentido guerreiro da expressão, né, interessa muito pouco. O que o advogado deve, sobremaneira, buscar é trazer uma resolutividade efetiva aos conflitos e, portanto, ao seu cliente. Mas, para isso, ainda que seja necessário abrir mão da noção de lide enquanto uma luta, enquanto uma guerra, da qual obrigatoriamente advirá, em termos absolutos, uma pessoa vencida contra uma pessoa vencedora ou uma pessoa vencedora sobre uma vencida. Do ponto de vista do término do conflito, se nós olharmos a questão do processo judicial, ele se resolve, evidentemente, pela sentença de mérito. Agora, vejam bem, isto pode estar ou não estar resolvido. Isso pode estar em andamento ou já precluído. A sentença pode ter transitado em julgado. Isso não garante que o mesmo conflito não esteja vivo, ou incandescente, ou em chamas, do ponto de vista, não do tempo processual, mas do ponto de vista do tempo emocional. Geralmente, historicamente, aqueles processos que não terminam nunca, porque há não cumprimento de decisões, recursos desnecessários, processos que se percebe que sobrelevam o tempo do processo, o tempo do procedimento, são processos em que o tempo psicológico para resolver o conflito se demonstra não suficiente. E com isto, esse aspecto emocional do processo fica alimentando processualmente, juridicamente, uma demanda que já estaria ou já está efetivamente julgada, resolvida. Porque o conflito psicológico não está resolvido. E o conflito psicológico fica gerando procedimentos e demandas judiciais, às vezes de longo tempo, que até parecem infindáveis. Então, do ponto de vista psicológico, a busca é a solução para as questões relativas ao plano afetivo, ao plano emocional. Resolvido isto, geralmente se resolve com mais facilidade a questão em termos processuais. E quando termina o processo psicológico? O processo psicológico termina, não com uma sentença, mas com outro tipo de formulação, que é aquilo que se denomina elaboração do processo, não jurídico, do processo emocional, do processo de luto, do processo que consiste em elaborar psicologicamente aquele conflito existente internamente nos sujeitos. Este processo de luto é um longo processo, mas não pode ser longo demais, mas é um longo e penoso processo que os estudos modernos organizam, sistematizam em 5 etapas. Eu vou passar uma por uma depois. O estágio do choque, ou da negação do conflito, o estágio da raiva, o estágio da barganha, o estágio da depressão e, finalmente, a etapa da superação do conflito. Quando isso ocorre do ponto de vista psicológico, creiam nisto, é muito mais fácil resolver o processo do ponto de vista jurídico. A recíproca não é verdadeira. A recíproca não é verdadeira. E observem, e repito, que, e a vida é assim, o tempo processual, o tempo cronológico, nem sempre, quase nunca, coincide com o tempo
emocional das pessoas. Tempo cronológico. O tempo cronológico, aquele que se marca por minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. O tempo cronológico tem uma característica. Ele é um tempo consciente. Nós organizamos a nossa vida psíquica em planos. Um dos planos é consciente. Nós temos consciência dos atos que praticamos, mas não só consciência. Mas temos também a lucidez completa e a gerência desses atos conscientes. Mas grande parte da vida humana é presidida não por aspectos conscientes, senão que por aspectos inconscientes. E o tempo cronológico é o tempo consciente, que se marca pelo relógio. Enquanto o tempo psicológico, também chamado tempo lógico, ele tem uma natureza inconsciente. E aí os problemas começam a se porem, na medida que nós não vamos conseguir uma simetria do tempo cronológico consciente com o tempo emocional psicológico, cuja natureza, a essência, é ser inconsciente. Ora, pois, se o tempo emocional psicológico é inconsciente, há aí um paradoxo, que significa dizer que se o tempo emocional dos indivíduos está presidido pelo inconsciente, o inconsciente, por definição, é atemporal. No inconsciente não tem tempo cronológico. Não tem passado, não tem presente e não tem futuro. E os exemplos disso são diários e rotineiros. Dezenas, centenas, milhares de exemplos sobre isto. Quando nós sonhamos, por exemplo, podemos nos surpreender quando rememoramos um sonho e dizemos assim, que engraçado, numa cena era de ontem e a cena seguinte ou anterior era quando eu tinha 10 anos de idade. Como é que essas imagens podem se justapor numa sequência, se colocarem numa sequência? E a razão é muito simples, porque no inconsciente não há tempo, não há presente, não há passado, não há futuro. Então essas imagens podem estar uma associada imediatamente à outra, porque o inconsciente é desprovido desta noção de tempo. Quantas vezes nós, tomados por emoções, nos agarramos num relato, num episódio, num sentimento, num pensamento, e a pessoa que nos ouve fica impactada com aquela emoção, aquela carga afetiva, e ela pergunta assim, mas quando aconteceu isto? A gente diz, aconteceu há uns 10 anos atrás, ou 20, eu era criança. Mas como? Eu pensei que tivesse acontecido há 5 minutos, pela veemência, pela teatralidade, pela visibilidade. Não, isso aconteceu quando eu estava na escola e aconteceu esse episódio. Ou seja, não há tempo do ponto de vista emocional. O tempo é uma outra noção que não a noção cronológica do relógio. E não esqueçam, e a razão de eu estar falando isso é justamente esta. Não esqueçam que nós, como operadores do direito, e sobretudo o advogado como o primeiro juiz da causa, é o que está na linha de frente deste embate, desse desencontro do tempo processual com o tempo emocional e psicológico. Até porque, pela própria natureza desses tempos, um deles é consciente e outro é inconsciente. Mais do que isto, como já lhes antecipei, o tempo cronológico e o tempo lógico nem sempre coincidem. Segunda observação, o tempo processual e o tempo psicológico igualmente não coincidem.
E aí está de novo a grandeza do papel do advogado, repito essa expressão hoje, como primeiro juiz da causa, de oportunizar o seu cliente que ele consiga aproveitar da melhor forma o conflito que o move do ponto de vista jurídico, para que ele coincida e se elabore também do ponto de vista psicológico. Porque se assim não for, o conflito psicológico tenderá por muito tempo a ficar alimentando o conflito processual e jurídico. É por isso que muitos acordos não se cumprem. É por isto, porque as feridas não estão saradas do ponto de vista emocional e psicológico, que os processos às vezes se eternizam. E não raro nós temos uma leitura simplista, mesmo como advogados, como não leigos, nós temos uma leitura simplista e tributamos tudo à burocracia do judiciário, quando nem sempre isso corresponde à realidade. Muitas vezes são as partes cujo conflito psicológico não está resolvido que estão a alimentar as demandas de uma forma e por um tempo infinito. Não cumprindo acordos, desatendendo decisões judiciais, criando demandas desnecessárias, insuficientes, para presentificar o conflito e trazer a convocatória do outro ausente para dentro do processo como uma forma presente. Nem sempre a burocracia que nós tão facilmente apontamos no judiciário é a causa disto, senão que muitas vezes é a não resolução dos conflitos internos, emocionais, que continuam inadequadamente a alimentar o descumprimento de decisões, de acordos, sentenças, etc., 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 dando vida a um processo que já estaria juridicamente findo e encerrado. Nós temos que ter a consciência disto, porque como advogados, nós não temos o direito de alimentar processos por esta via, senão pela via estrita da defesa dos direitos do nosso consulente. Como se resolve, então, a questão do tempo emocional, do tempo psicológico? Pois já dissemos, se resolve através de um processo que se denomina processo do luto. O que é o processo do luto? É um processo emocional de elaboração das perdas afetivas. Envolve um tempo psicológico. Portanto, há um tempo do processo judicial que é cronológico e há um tempo do processo psicológico que é lógico, que é inconsciente. Sob o prisma psicológico, o divórcio provoca reações emocionais típicas da perda afetiva, dando ensejo ao processo de luto, um trabalho psicológico muito complexo. Vocês podem, presenciais e telepresenciais, fazer já o seguinte pensamento e pergunta: mas não tem como se fugir do processo de luto? A resposta é simplesmente: não tem como fugir. Mais do que não ter como fugir, é obrigatório que se cumpram cada uma das etapas do luto. Porque luto mal elaborado, não resolvido, é luto que alimenta processos indevidos, desnecessários, demandas eternas, processos permanentes, ataques, síndrome de alienação parental, falsas memórias, disputas infindáveis pelo patrimônio, desnecessárias, num certo sentido, muitas desnecessárias, mas que estão sendo alimentadas, retroalimentadas por um processo de luto ou não elaborado, ou parcialmente ou equivocadamente elaborado, de tal forma que esse conflito psicológico pode permanecer como móvel, não é? Como a gasolina
que alimenta os conflitos judiciais. E muito facilmente, nós, mesmo especialistas na área, tendemos a dizer, a tributar culpas ao Poder Judiciário, que não é culpado de todas as coisas, principalmente nos processos que envolvem conflitos emocionais, onde os tempos cronológicos do processo e o tempo psicológico interno geralmente não coincidem. As etapas do luto, e eu não vou me estender demais sobre esse aspecto, mas é importante que um advogado especialista da área de família tenha essas noções. Para quê? Para instrumentar corretamente o seu cliente. As etapas do luto foram elaboradas por muitos autores, dentre os quais se destaca uma americana chamada Elizabeth Kübler-Ross, que no ano de 1994 estabeleceu e sistematizou as etapas do processo psicológico de luto, identificando 5 estágios que são os seguintes. O estágio do choque. A pessoa toma a primeira notícia de uma perda, da necessidade de um divórcio, de uma ruptura, de uma perda por um acidente, uma perda, genericamente falando. E a nossa primeira reação, nosso primeiro momento é um estado de choque, em que nós praticamente não acreditamos, não compreendemos, não queremos aceitar, não podemos aceitar aquela realidade tão dura, tal qual se nos apresenta. Então nós gastamos um bom tempo cronológico e muitas energias psicológicas tentando resolver o primeiro estágio do luto até que nós nos convençamos de que efetivamente aquele fato, alheio à nossa vontade, efetivamente aconteceu e se consumou. Isto exige energias psicológicas para que nós possamos enfrentar esse primeiro estágio do luto. Como é que nós vulgarmente falamos quando nos referimos a isto? Ah, o fulano, a fulana, está demorando para cair a ficha. O que nós queremos dizer com esta metáfora? Nós queremos dizer que a pessoa está com dificuldades de elaborar a primeira etapa do processo de luto. Segunda etapa é o estágio da raiva. Mas como? Isso aconteceu comigo, logo comigo, sou uma pessoa correta, uma pessoa boa, faço as coisas certo, não queria que isto acontecesse. O que eu fiz para merecer essa perda, esse conflito, essa situação? Eu não merecia estar passando por isto. Então há sentimentos de frustração, de injustiça, de impotência, de atribuição de culpa aos outros, dando o sinal de que nós estamos na segunda etapa da elaboração do luto. Terceiro estágio. Eu não acredito que isto tenha acontecido, mas agora já percebi que aconteceu. Eu já tive muitos sentimentos de injustiça, de raiva contra isto que me aconteceu. Mas já que está posto assim, eu vou ter que conviver com isto. Preciso negociar algumas circunstâncias para que essa perda não seja uma perda total, maciça. Então, já que aconteceu, como é que nós vamos resolver ou tentar resolver, equacionar esse conflito? Então, é a terceira etapa, que é o estágio da negociação, ou, como dizem os americanos, da barganha. No bom sentido da palavra, onde há a necessidade e a consciência de que alguma transação se faz necessária. E, de novo, aí o papel do advogado é simplesmente primordial, fundamental, para não eternizar demandas. Quarto estágio,
Já que aconteceu tudo isto, finalmente a pessoa entra numa etapa que nós chamamos de estágio da depressão. Não quer dizer que seja uma doença, uma patologia, nada disto. É um momento em que a pessoa apresenta sinais de cansaço, desesperança, tristeza, isolamento, retraimento, fraqueza emocional, exaurimento psicológico, sentimento de perda do sentido das coisas e, às vezes, aí sim, em casos patológicos, pode aparecer ideias de suicidárias, no sentido de que a vida não vale a pena, que agora acabou com todo sentido. Mas isto geralmente é elaborado de tal maneira que não deixa de ser apenas uma das etapas normais das passagens necessárias do processo de elaboração do luto. E, finalmente, tudo tem fim, graças a Deus, não há mal que dure para sempre, vem a denominada etapa ou estágio da aceitação e da superação. Não acreditava, acreditei, aconteceu, foi comigo, negociei, fiquei triste, mas a vida, gente, vai continuar. E eu tenho que tocar a vida para frente. Não é assim? Então, se alcança, como se fosse uma curva, a última etapa da elaboração do luto, e, felizmente, o sujeito volta às suas atividades normais, agora com mais vigor, com mais consciência, com mais plenitude, com mais aprendizado, com mais riqueza humana e pessoal. Elaborou-se o luto. Elaborado o luto, é muito mais fácil de resolver as demandas jurídicas e processuais. Não elaborado o luto, há uma grande probabilidade de que as demandas judiciais se eternizem no Poder Judiciário. E não tributemos culpas ao Poder Judiciário, senão que a verdadeira causa, que é a causa psicológica, emocional, da não elaboração necessária ou devida do luto. Com isto, me parece que os operadores do direito ficam muito mais capacitados para compreender, por exemplo, os processos, e estamos aqui a falar, os processos de divórcio, que envolvem sempre perdas no sentido emocional para qualquer uma das partes envolvidas. A elaboração do luto está, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, relacionada com toda a nossa percepção. E a percepção varia de pessoa para pessoa, e a percepção varia na mesma pessoa da noite para a tarde, para o dia, para a manhã, de acordo com o nosso contexto. Se nós estamos cansados, nós percebemos de uma forma, se nós estamos famintos, percebemos de outra forma. Nunca vá ao supermercado fazer compras quando você estiver com fome, porque você irá comprar coisas que não necessita. Comprará com os olhos, com o estômago. Porque as nossas percepções são variáveis de pessoa para pessoa e variam mesmo na própria pessoa. O professor Miri Lopes, grande psicólogo jurídico, numa obra clássica chamada Os Quatro Gigantes da Alma, juristas devem conhecer essa pequena, grande obra, Os Quatro Gigantes da Alma, na qual o professor Miri Lopes fala da ira, da raiva, do amor, do dever, e com muito detalhe sobre a questão do medo, que eu pensei aqui como exemplo. Medo esse que tanto atormenta o espírito humano, da criança ao adulto, do homem à mulher, da pessoa saudável à enferma, referindo-se com particular vigor ao medo imaginário, que constantemente vai distorcendo a realidade numa dimensão paradoxal, pois quanto mais irreal, maior a impossibilidade de combater o medo. Trago-lhes o exemplo. É assim, diz o professor Miri Lopes, é assim que os mortos assustam mais que os vivos. Os fantasmas angustiam e torturam as mentes ingênuas muito mais do que um bandido de carne e osso. Em suma, o que não existe oprime mais do que aquilo que existe. Não obstante,
Seria injusto negar a existência a isso que não existe, no sentido comum do termo, pois a verdade é que existe na imaginação, ou seja, criado por quem o sofre, e justamente por isso não lhe pode fugir, pois seria necessário fugir de si próprio para conseguir safar-se de sua ameaça. Então, estou trazendo aqui alguns exemplos de como nós estamos sempre implicados nas nossas percepções. E a percepção é algo extremamente subjetivo. Portanto, e nesse contexto, o luto mal elaborado ou não resolvido pode trazer várias consequências, muitas consequências. O luto é um processo normal, mas mesmo sendo um processo normal, se mal processado, se mal elaborado, ele traz sim consequências. Dentre elas, um fenômeno bastante conhecido e debatido, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Traz fobias, traz depressões, traz ansiedade, traz doenças psicossomáticas. O luto tem que ser elaborado. E há um tempo e uma forma e etapas para que isto aconteça. Fora daí, nós já podemos nos preocuparmos com consequências nefastas ou até mesmo patológicas do processo de luto, do processo de não elaboração adequada do luto. Por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa fica com pesadelos que se repetem, revivencia a experiência do conflito como flashbacks, né? Reedita o evento estressor, fica pensando maciçamente naquilo que aconteceu de uma forma fixa, obsessiva, apresenta suores, tremores, despertar súbito, medos, angústias, ansiedades, sentimentos de ódio, desconfiança, perseguição e outros tantos, como acontece, por exemplo, nos estados de ansiedade, nos estados traumáticos em geral, onde uma pessoa passa por sucessivas experiências dolorosas, como um assalto, não é? Ou como um acidente grave, e as questões afetivas, conjugais, muitas vezes podem funcionar como esse gatilho que desencadeia situações traumáticas. Por isto, a elaboração adequada do processo psicológico, seguida da elaboração pertinente do processo jurídico, é efetivamente a solução mais curta para os conflitos conjugais e, em particular, para o conflito que obrigatoriamente irá desembocar numa situação de divórcio. Condutas a serem avaliadas. Pois bem, senhores colegas advogados, advogadas, não aumentar o grau de litigiosidade processual de forma desnecessária. Não intensificar demandas infundadamente. Não incentivar o descumprimento dos acordos e das decisões judiciais. Não aumentar a carga de recursos desnecessários. Não estender o prazo real. O prazo real é o prazo judicial, é o prazo do processo, é o prazo consciente, é o cronológico dos conflitos e das demandas. Prevenir a instauração de síndromes, como a síndrome de alienação parental, por exemplo. Não dificultar soluções acerca da guarda dos filhos. Não potencializar o conflito em torno da questão alimentícia. Prevenir quadros depressivos ou reativos inesperados. Em particular, quero chamar a atenção para a questão hoje muitíssimo bem estudada e de conhecimento na área do direito, a denominada síndrome de alienação parental, que consiste em um processo de programar uma criança para que odeie um dos seus genitores
sem justificativa, de modo que a própria criança ingressa na trajetória de desmoralização desse genitor. Isto hoje é de conhecimento comum no âmbito do direito de família. Nós, advogados, operadores do direito em geral, já não podemos mais desconhecer síndromes que têm a importância no direito de família, como tem a síndrome de alienação parental. Já trabalhei esse tema aqui na ASP, trabalhei a prevalência, as consequências. Só quero destacar um aspecto, que as consequências da síndrome de alienação parental, se não houver tratamento adequado, podem perdurar para o resto da vida de uma criança. Atentem para a gravidade desta condição sindrômica. Há uma outra ainda mais complexa, que estou aqui apenas a referir a título exemplificativo. Há uma outra mais complexa, que consiste numa verdadeira constelação, numa equação de fatores, de sinais, de sintomas, de condições, que geralmente acontece quando surge um divórcio marcado por alta carga de litígios, acrescido de uma síndrome de alienação parental devidamente instaurada, crônica, uma ausência de queixas anteriores sobre o pai ou sobre a mãe, que eram havidos e tidos como boas pessoas, bons pais, boa mãe, bom isso, bom, todos eram bons. E neste quadro, sem mais, sem menos, na verdade, com causa que nós estamos vendo aqui, mas aparentemente sem mais, sem menos, aparece uma notícia de abuso sexual. Aí é necessário que os operadores do direito, nomeadamente os magistrados, tenham muita cautela, porque a notícia desse abuso, que poderá ser verdadeiro ou poderá ser falsa, quando nesta equação recomenda uma excepcional cautela dos magistrados. Porque há uma grande probabilidade de estar dentro do contexto de uma constelação e ser apenas um gravame que vem, por assim dizer, num pacote. E aí os juízes, sobretudo os magistrados, o Poder Judiciário tem que ter muita, muita cautela. E a cautela dos magistrados tem que vir advertida pela mão dos advogados, que têm o dever de instruir, de fomentar, de questionar, de debater a possibilidade dessas condições a partir de conhecimentos como este que nós estamos debatendo na aula de hoje. Pois bem, feitos esses exemplos, proponho algumas sugestões. Primeiro, evitar manipulações acerca do tempo real. Evitar essas distorções dos prazos processuais. Favorecer situações mais rápidas, soluções mais rápidas, com menor sofrimento humano. Evitar processos de rediscussão do tema da dissolução do vínculo familiar. Aqui tem uma contribuição direta da emenda, que evita a duplicidade de processos e que evita, sobretudo, que se discuta e que se impute culpas a alguém pela ruptura do vínculo da conjugalidade. Necessidade de identificar o luto patológico. O luto não é patológico, mas pode vir a se tornar patológico. Estar atento para a evolução das etapas do luto. Onde está aquela pessoa nas etapas do luto? Ela está na raiva. Então calma, não é o momento agora de propor o acordo, daqui a pouco. Daqui a pouco ela entra na etapa da negociação, esse é o momento certo de propor um acordo, uma negociação, uma conciliação. O advogado tem que estar informado com clareza e informar o seu cliente com clareza dessas condições, dessas oportunidades. 6. Evitar definitivamente a busca de identificação de culpados. Esta é a contribuição da emenda, o que diminui o grau de litigiosidade do casal.
A expressão não é minha, eu dou ali a fonte, é da desembargadora, coautora de um livro comigo, Maria Berenice Dias, Em Divórcio Já, numa obra recém-publicada. 7. Nenhum par pode pleitear a responsabilização do outro pelo fim do casamento. Você desaparece o pano de fundo que tanto rendia do ponto de vista emocional e processual, porque já não há mais a necessidade do dedo que aponta. Não é? Já não há mais a necessidade de buscar um culpado. Considerações finais. Vou me valer de novo de uma expressão da desembargadora Maria Berenice Dias. Diz ela: não há melhor fórmula para banir a violência familiar do que se evitar a busca do culpado e se evitar a discussão repetida pela separação judicial e depois pelo divórcio da processualidade. Não é queimar etapas, mas evitar a rediscussão de coisas que já podem estar sedimentadas se forem resolvidas do ponto de vista psicológico e emocional. Ou seja, desde 14 de julho de 2010, quando entra em vigor a emenda constitucional número 66, pode-se buscar o divórcio sem precisar declinar causas ou motivos ou aguardar qualquer tempo. Aí está claramente evidenciado alguns benefícios evidentes, claros, palpáveis, desta pequena emenda constitucional. Pequena, grande emenda constitucional. A fundamental vantagem que trouxe a emenda 66 foi banir a perseguição de culpados pelo fim do afeto. O divórcio, é bom que se sublinhe, não significa o fim da família, mas tão somente o fim da conjugalidade. A submissão a dois processos, um de separação e outro de divórcio, resultava um acréscimo de despesas para o casal e prolongava sofrimentos evitáveis. Não inevitáveis, evitáveis. Desta forma, não são as normas jurídicas que determinam a manutenção do vínculo conjugal entre duas pessoas. É o afeto. Ao se excluir a culpa, doa-se à pessoa a possibilidade de extinguir o casamento de maneira digna, conferindo também uma oportunidade de exercício da cidadania. O único fundamento para a decretação do divórcio é a falência afetiva da relação. Nesse sentido, eu costumo dizer, há que se devolver o jurídico ao afeto. E quando esses tempos coincidirem, volta a reinar a dignidade, o crescimento e o bem-estar humano. Muito obrigado pela atenção de todos.